Oi, viajantes da vida! O que é que você acha mais complicado? Vencer um adversário num jogo, numa disputa ou superar uma imperfeição sua? Pois é, na nossa próxima viagem nós vamos aprender lá no Livro dos Espíritos e também com um texto que eu achei lindo de Emmanuel, que é muito mais difícil a gente vencer a gente mesmo do que vencer os outros. Que precisa de mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer os outros. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Pode adiantar o like, se lá no final você não gostar, você muda para dislike à vontade. E comente, agora ou depois no final, o que você tem achado, como o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, que Jesus nos envolva nesse momento para que o nosso raciocínio nos leve juntos a compreender que é possível vencer as nossas imperfeições, vencer as nossas dificuldades. Ainda recentemente, nas férias, no mês de julho de 2025, eu estive lá em São José do Rio Preto com o meu filho mais velho, com o meu caçula. Fui fazer 2 palestras, mas essencialmente visitar a família. E aí, lógico, pai de meninos, meninos ainda jovens, a gente sempre gostou de filmes de aventura, de filmes de ação. E aí fomos assistir a um filme que faz esse remake aí de um dos velhos super-heróis do passado, que vem de outro planeta, que tem super força. Pois é, e aí eu fiquei pensando, como nós gostamos de ter super-heróis. Como nós ainda contamos que vai aparecer alguém, que vai limpar o planeta, que vai impedir as guerras, que vai fazer com que a natureza floresça de novo, que vai vencer o inimigo, aquele inimigo que a gente acha que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa maldosa. Como nós torcemos, olha só que coisa esquisita, gente, como nós torcemos para o herói bater e massacrar os maus. Ainda é um pensamento muito violento, mas tem alguma coisa implícita nesse nosso desejo por super-heróis, que depois a gente vai remetendo pelo nosso desejo por salvadores. Ai, como seria bom se viesse aqui agora um espírito de luz de novo, que nem Jesus, e transformasse esse planeta num planeta de regeneração. Melhor ainda, já pula logo, já muda direto para mundo feliz. Nós sempre imaginamos, na maioria das vezes, eu vou dizer sempre porque eu não sei se você é muito mais evoluído que eu, mas eu sempre imagino que muitas vezes vai aparecer uma força externa, vai vir alguma coisa de fora que vai resolver os meus problemas. E puxa vida, gente, 40 anos de trabalho só em reunião mediúnica, mais quase 50 anos de doutrina espírita. É lógico que eu tinha que ter aprendido que não existe ninguém e nenhuma solução fácil para os problemas difíceis que eu mesmo crio para mim. Se eu inventei um problema, se eu agi de determinada maneira e agora estou colhendo as consequências, porque isso não é castigo de Deus, é consequência do que a gente fez, só eu posso resolver os meus problemas. Só eu posso construir a solução. E aí é que vem a danada da má vontade. Ai, mas seria tão bom se eu pudesse ligar para alguém, da mesma forma como eu ligo para o pedreiro, como eu ligo para o encanador, como eu recentemente precisei ligar para o marceneiro para fazer um armário que o cupim comeu, e ele viesse aqui, trouxesse um armário novinho, colocasse lá no lugar, que consertasse a casa como fez. E aí eu ligasse para alguém assim, olha, vem fazer a minha reforma íntima. Tem até um vídeo dos amigos da Luz, muito antiguinho já, sobre reforma íntima, como se uma pessoa contratasse alguém para fazer a reforma íntima dela. Não dá certo. Não tem nenhum prestador de serviço, nenhuma empreiteira que faça reforma íntima nos espíritos. E não tem como fazer recalchutagem, não dá para fazer só lanternagem da parte de fora e esquecer a parte de dentro, que é a mais importante, que é o ser espiritual que nós somos. Então,
juntando lá a ideia do filme do super-herói, que todo mundo ficou torcendo para ele ganhar, que em determinado momento, olha só que interessante, gente, nessa época de fake news, nessa época de controles de narrativas em que as pessoas fazem por repetir uma mentira muitas vezes, que ela até pareça ser verdade, mas não é que colocaram isso no filme que eu fui assistir com os meus filhos? Colocaram. O tal super-herói começou a ser difamado. Começaram a revelar umas pontinhas aqui, outras ali, descobrir. E aí ele mesmo ficou inseguro. Ué, mas será que eu sou isso tão ruim mesmo? Será que eu vim para cá para conquistar, para massacrar? E eu passei a minha vida inteira tentando ajudar os outros, porque no começo da mensagem dava a ideia de que eu vim para ajudar os outros. Ele nem tinha percebido que ele fez da vida dele e que ele se tornou um herói e não um vilão, porque ele escolheu ser um herói. Porque ele escolheu usar os dons dele para fazer o bem. E ele estava lá resolvendo os problemas da humanidade. Que isso não vai acontecer. Na vida real, gente, não tem super-heróis, não tem superpoderes, não tem salvadores da pátria, não tem removedor de manchas espirituais. O perispírito tem um clean espírito? Não tem, gente. Cada um de nós é responsável pela nossa parte nessa obra de transformação. E é interessante, mesmo fora do roteiro aqui, me apareceu agora uma questão muito interessante aqui no Livro dos Espíritos, que dá início à nossa reflexão, que é aquela questão 132, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Então nós nos unimos à matéria para quê? Para passar pelas experiências, pelas provas da vida, e aí os espíritos dizem também para contribuir, para fazer a parte que nos cabe na obra da criação. Ou seja, nós somos colaboradores de Deus para a transformação do ambiente, do mundo, da sociedade em que nós vivemos. Então não tem super-herói, não tem um pelo menos, ou uma falange, ou uma Liga da Justiça que faça as coisas acontecerem. Não tem. É cada indivíduo. Sou eu aqui mesmo, Maurício, ela ali, Aline, aquele lá, José, a Maria ali da frente, a Joana do outro lado, e assim vamos nós. Quando a gente se melhora, quando a gente melhora a nossa casa, já dá uma estimulada para o vizinho melhorar a dele, para o bairro melhorar um pouquinho. Quando uma rua, não tem isso que acontece nas Copas do Mundo, uma rua enfeita, faz a decoração, a outra rua também não se sente estimulada a enfeitar, a fazer a decoração. Pois é, minha gente. Muitas das vezes a gente reclama que o mal é contagioso, que o mal nos sufoca, que nós estamos num ambiente horrível. E nós estamos num ambiente horrível. Não vamos negar. Gente, como é difícil sair à noite aqui no estado do Rio de Janeiro. Olha que eu nem moro na capital. Mas como eu tenho muitas notícias que chegam de lá, realmente está difícil. A questão da violência pública, a questão da violência... Muito complicado mesmo. Mas tem jeito. Tem jeito. Agora, se eu não posso, de repente, chegar numa comunidade, tirar de lá todos os traficantes, todos os milicianos e colocar só gente bem e começar um projeto de reforma das casas para ficar tudo urbanizado, bonitinho, eu, Maurício, não posso. Os governos talvez possam, talvez não queiram, mas eu, Maurício, não posso. Mas eu posso fazer alguma coisa para melhorar essa sociedade que entra aí. E é nesse momento, é nessa reflexão que a gente bate de frente com as nossas próprias imperfeições. Daí o título dessa palestra de hoje. É necessário mais coragem para vencer a nós mesmos. Porque para vencer os outros, para vencer obstáculos externos, é quase uma competição, é quase um jogo, depende muito mais de intelecto, depende muito mais de habilidade física. Mas para vencer a nós mesmos depende de habilidade moral, depende de desenvolvimento ético. E aí muitas pessoas dizem, mas eu estou cansado de tentar. Poxa vida, frequento o centro, faço palestra, leio livros à beça, assisto uma live atrás da outra. E não mudei ainda. Ainda continuo ficando bravo com a mesquinharia dos outros, ainda continuo sendo mesquinho, que é pior. Ainda continuo sendo mesquinho, ainda continuo passando assim um tempo pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou responder àquela pessoa que me agrediu. Responda fazendo bem. A gente pode escolher. Várias vezes a gente tem que parar e respirar assim, meu Deus, é agora que eu vou perder esse tripeiro. Aí não perde não.
pensa que a melhor maneira de uma pessoa que nos ataca, que nos difama, e de novo, que é o que aconteceu lá no filme, uma pessoa que nos ataca, que nos difama, ela passar por mentirosa é a gente mostrar que faz diferente do que ela fala, que está agindo de outra forma. Ora, se eu recebo uma agressão e devolvo uma agressão, aquela pessoa que me acusou de ser agressivo está certa. Agora, se eu recebo uma agressão e respondo de uma forma diferente, faz lembrar aquele apólogozinho, né, do indivíduo, que o vizinho era muito cruel, era muito malvado, detestável, pegou e mandou para ele uma cesta cheia de estrume. E aí ele pega aquilo ali, olha aquilo que parecia um presente de grego, vai para o seu jardim, usa aquele estrume para adubar a terra, planta rosas, cuida das rosas. Meses depois, quando as rosas estão floridas, ele faz um buquê e entrega para o vizinho. Cada um entrega ou cada um dá aquilo que tem dentro de si, aquilo que consegue transformar do que a vida lhe oferece. E é exatamente aí. Quando a gente se depara com as nossas imperfeições, quando a gente se depara com as nossas dificuldades, a única coisa que a gente pode parar e pensar assim, como é que eu vou fazer para mudar isso? E aí, tendo coragem. Coragem só não basta, porque a gente às vezes pode ter coragem e ficar meio violento. Tem que ter coragem, inteligência e perseverança. Mas olha só que coisa interessante. Esse discurso do eu não posso, do é mais forte do que eu, o do eu já tentei tantos anos e não consigo, e o pior que tem gente que fala assim, na outra encarnação eu resolvo. Não resolve. Uma encarnação, gente, não é um armário cheio de roupa nova, que você tira a roupa velha aqui, joga ela no lixo e entra lá no armário e pega uma novinha, sai lindo e faceiro, com um corpo novo por aí, não. Reencarnar dá trabalho. E aí aqui no Livro dos Espíritos, já lá no finalzinho da terceira parte, quando está estudando a perfeição moral, Allan Kardec faz umas perguntas muito interessantes. Mas pensando também no contexto da nossa sociedade ainda tão difícil, tão cheia de vícios coletivos, nós temos vícios coletivos. Nós temos gente que embarca na onda dos outros fácil, porque tem dentro delas também aquela inclinação, aquela propensãozinha para fazer o mal. Faz lembrar na escala espírita, de novo a gente volta aqui no Livro dos Espíritos, os tais espíritos neutros, né? Que querem o bem uma hora, aí se aborrecem, fazem o mal na outra, aí tenta fazer o bem de novo, ou seja, fica ali gangorrando entre o bem e o mal. Estão lá na terceira ordem ainda de espíritos imperfeitos. E eu me sinto muito espírito imperfeito e bastante nessa categoria quando eu consigo estar nela. De vez em quando eu tenho medo de me ver nas outras abaixo dessa. Mas nessa daí de espírito neutro está mais ou menos aqui a maioria da humanidade terrena. Nós temos espíritos que estão lá, sim, na segunda ordem, já dos bons espíritos, e temos alguns ainda lá, um finalzinho de espíritos que estão muito primitivos, estão abaixo até da condição de provas e expiações, estão primitivos mesmo. E não é primitivos porque eles não têm tecnologia, porque esses aí nem são primitivos, porque eles têm um respeito pela natureza, são primitivos porque eles são naquela ordem lá dos impuros, dos que gostam do mal, dos que se comprazem em fazer o mal. Esses aí é que estão na fase complicada da história e da escala também. Mas aí, pensando aqui, nessa finalzinho da terceira parte do capítulo que trata da perfeição moral, Allan Kardec faz um conjunto de perguntas que eu acho ótimas para esse momento nosso. Até para depois a gente poder abordar um texto que eu encontrei precioso, falar que encontrei um texto precioso no Fonte Viva do Emmanuel. Deixa eu botar ele aqui do lado só de rapidinho, só para vocês verem. Mas é o livro que eu mais gosto do Emmanuel. É redundância. Dizer que eu achei um texto maravilhoso é redundância. Nesse livro aqui é ser redundante. A maioria deles, não tem um que eu diga assim, que texto fraco, não gostei desse texto aqui. Até tem outros livros do Emmanuel, que eu posso dizer assim, aqui não ficou tão empolgante para mim. Mas esse aqui, o Fonte Viva, sempre me empolga. Meu risco é falar até demais quando eu vou falar sobre ele. Mas olha que interessante, o Livro dos Espíritos, que é a nossa meta aqui. Vai embora, livro Fonte Viva, depois você volta. E é interessante a gente pensar nisso. Né? Muita gente diz, eu não consigo, é mais forte do que eu. Eu tentei, não consegui. Será que tentou tanto assim mesmo, cara pálida? E aí, olha só, na questão 909,
que eu já usei até algumas vezes, e até eu já usei num curta, uso naquela palestra sobre o lema de Abigail, ama, trabalha, espera, perdoa, mas ela é ótima para nós. A gente devia voltar nessa questão 909 do Livro dos Espíritos toda vez que a gente tiver a sensação de que fracassou. E tentei e fracassei. Não consigo, nunca diga não consigo. Porque olha só que coisa interessante, Allan Kardec pergunta assim para os benfeitores espirituais. Poderia sempre, o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, sempre, gente, sempre. Ó, é sempre. Tem um sempre ali. Eu comecei a pergunta com a tela pequenininha para a gente poder refletir junto aqui. Kardec é esperto na hora de perguntar. Ele pergunta, poderia sempre a criatura, o homem, né? Ali no século XIX cabia o homem. Aqui a gente no século XXI, para ser mais honesto com a sociedade inteira, a humanidade, as pessoas, vencer pelos seus esforços. Então, ó, é sempre e pelos próprios esforços. As suas más inclinações, as suas paixões más. Agora a tela cresce aqui para a gente poder ver a resposta dos espíritos, porque a deles é que é importante. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Meu Deus, é a primeira, a única pergunta, a única. A gente até vai ver outras questões do Livro dos Espíritos ainda no estudo de hoje, mas é a única pergunta do Livro dos Espíritos que eu vi os Espíritos lamentando, ou como a gente dizia lá na década de 50, 60, 70, fazendo um muxoxo, aquele isso é um muxoxo, tá? Se alguém quiser saber o que é um muxoxo, é isso aí, é essa lamúria, essa lamentação, essa coisa de cara de desânimo que a gente faz de vez em quando, soltando um muito tristinho. Os espíritos lamentam quão poucos de nós fazemos esforços. Mas olha só a parte inicial da resposta. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Aí, por isso que eu falei que a gente tem que ficar voltando aqui na questão 909 toda vez que tiver a sensação de fracasso. Toda vez que disser para si, tiver a ponto de dizer assim, eu tentei, mas eu não consigo. Peraí. Primeiro Kardec perguntou sempre. Ó, claro que aqui a gente está falando dos vícios morais, das inclinações mais. Eu não estou falando de vencer uma maratona, eu não estou falando de levantar 300 quilos no halterofilismo, eu não estou falando de ter um corpo escultural, eu não estou falando de emagrecer 50 quilos sem fazer dieta e sem fazer cirurgia. Não estou falando disso não. As coisas físicas, algumas vezes, meu irmão, algumas vezes, minha irmã, nós vamos nos deparar com obstáculos físicos e às vezes nós vamos nos deparar com obstáculos intelectuais, inaptidões intelectuais, que nesta jornada, nesse momento, nessa existência que nós temos, serão intransponíveis. Mas aqui Kardec pergunta sobre as inclinações más, é no campo moral. Aqui não é físico. Não é escalar Everest, não é derrubar uma montanha, não é arrancar uma árvore no muque, nada disso. Não depende nem de habilidades físicas, nem de grandes habilidades tecnológicas e intelectuais. É moral. São as inclinações, mas então no campo moral, sempre fazendo frequentemente esforços muito pequenos, muito insignificantes, nós podemos vencer as nossas inclinações mais. Então, diante de um fracasso, diante de uma palavra que a gente falou e não conseguiu controlar, diante de uma atitude de rompante, de raiva que a gente não conseguiu controlar, vem a questão assim, será que eu fiz os esforços suficientes? Será que realmente eu disse assim, eu me esforcei tanto e não consegui para vencer esse vício? Será que a gente realmente se esforçou? Fez os esforços? Porque de vez em quando a gente é mais preguiçoso para fazer transformação moral, para treinar na academia da alma, como tem um curta que a gente lançou aqui também, do que para fazer os treinos na academia lá do halterofilismo, lá da esteira, lá dos supinos e tudo mais. Muita gente consegue acordar de manhã cedinho e ir para a academia. Mas fala em resistir à vontade de fazer fofoca e a pessoa diz, não posso, é mais forte do que eu.
Fala da vontade de resistir, não ficar lá nas redes sociais gastando tempo falando da vida dos outros, bisbilhotando a vida dos outros. A pessoa diz, não posso, é mais forte do que eu. Afinal, isso é só interação social. Não, isso é fofoca. Fofoca é uma inclinação má. Principalmente quando a gente acrescenta aquele veneninho, quando a gente acrescenta aquela palavrinha que não devia, né, sobre a vida dos outros, que nem é verdade, que é uma suposição. Oxa, como nós tendemos a fazer suposições sobre os atos dos outros. E ficamos tão magoadinhos quando as pessoas não entendem as nossas tentativas de fazer boas ações, mesmo que seguidas de fracassos. Então é interessante volta aí, ó, pelo menos a cada 6 meses, relê essa pergunta, reflete na resposta dos espíritos e faz a contabilidade das vezes que a gente fracassou tentando mudar as qualidades morais, tá? Físico, talvez não seja possível nessa existência, mas algumas carreiras, talvez nós tenhamos dificuldades intelectuais para lidar com elas, ou como tem gente que tem dificuldade com matemática, meu Deus do céu. Então não adianta tentar ser engenheiro desse jeito, não adianta tentar ser físico desse jeito, se não sabe lidar com as ferramentas mais elementares da matemática. Mas tem tantas outras áreas, não se sinta diminuído por causa de não conseguir passar em cálculo não, gente, porque tem outras áreas que nós somos muito mais habilidosos. Então é interessante voltar. Mas aí nesse mesmo conjunto, Allan Kardec, para não deixar passar, dá um pulinho só, ele vai dizer para nós, ele vai perguntar, tratando ainda de vencer paixões, de vencer inclinações más, mas tem gente que está tão acostumado. Vamos pensar, por exemplo, nos vícios. Ah, mas vício é dependência química, é material. Calma, tem os dois componentes. Sim, tem a dependência química, depois que ele se estabelece. Depois que ele se estabelece, o nosso corpo vai criando essa necessidade, vai inventando. Mas ele nasceu onde? Das nossas fugas. Tem gente que bebe para se sentir mais alegre, mais solto, porque é tímido. Tem gente que bebe para poder ter mais coragem. Tem gente que bebe para esquecer as dores, as dificuldades. Tem gente que fuma, tem gente que se droga. E assim vai. E todo tipo de vício. Vamos englobar todas as paixões más logo de uma vez e ver o que Kardec pergunta na questão 911. Porque ela, para nós, ela é muito interessante, mas ela é, ao mesmo tempo, uma chamada de atenção. Lá na 909, a gente se pergunta, fiz os esforços? Não fiz os esforços? Eu sei que eu posso vencer, mas não venci ainda, então eu tenho que fazer mais esforços? A resposta, a conclusão que a gente chega na 909 é de que a gente tinha que fazer mais esforços. Mas aqui na 911, que já está aqui na tela com a gente pode pensar na resposta que os espíritos dão. Mas olha a pergunta de Kardec e o comecinho da resposta. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas, dizem os espíritos, que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Eu vou até fazer uma pausinha aqui, porque é interessantíssimo isso. Primeiro, que o Kardec coloca, lembra? Algumas palavrinhas que Kardec coloca nas perguntas, e eu espero que os tradutores tenham sido muito fiéis, né? Chamam atenção para nós, porque elas dão uma qualificativa diferente. Ali Kardec chama de paixões vivas e irresistíveis. Será que tem? Será que tem coisas que são irresistíveis? Olha só que a gente vai ver isso mais adiante. Mas olha que coisa interessante. Irresistíveis, que elas se tornam uma segunda natureza, que elas acabam se tornando um jeito que a gente não consegue dominar, que elas é que dominam a gente, e a gente pode. Nossa, a gente pode deixar o vício, a inclinação negativa dominar. E agir até inconscientemente, abrir mão da razão, abrir mão do raciocínio. Mas olha que coisa interessante, gente. É muito interessante. Aí os espíritos respondem assim, há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está, nos lábios. E não tem. Eu queria tanto emagrecer, tenho certeza que com essa dieta nova aqui, mirabolante, que você respira 10 vezes, bebe 10 copos d'água e pronto, vai emagrecer 50 quilos e vai morrer. Diga-se de passagem, com uma dieta doida dessa, eu vou emagrecer. Queria tanto. Aí na segunda-feira, mas no final de semana teve aquele churrasco lá na casa do meu amigo, não teve como eu resistir àquela picanha, aquele pãozinho de alho, e aí a dieta já foi pro beleléu. Então muita gente diz, eu quero melhorar, eu quero ser mais mansinho, eu quero ser mais brando, eu quero ser mais generoso, mas a vontade só está aqui, nos lábios.
querem, diz eles, mas porém ficam muito satisfeitas que não seja como querem. E é isso que é interessante a gente parar. Tem muita gente que acha que não é assim, eu quero, mas não quero muito não. Aí como é que os espíritos continuam a resposta? Olha só. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. E aí vocês podem olhar aqui nesse slide de baixo, que é muito interessante essa parte final. Vencer as nossas inclinações más é uma vitória do espírito sobre a matéria. E aí dizer ali, olha, eu não consigo, é porque a gente se compraz ainda. A gente ainda gosta de brigar na internet, a gente ainda gosta de comer errado, a gente ainda gosta da birita de vez em quando, tá? E aí diz que não tento, mas não consigo, não tentou o suficiente. Aí volta na 909. Né? A gente está aqui com a 911, mas volta na 909. Para entender assim, existe muita dificuldade, mas precisa fazer esforços e às vezes são insignificantes. E quando eu digo que eu me esforcei, mas eu não consegui, é porque na verdade eu ainda me comprazo naquele tipo de paixão, naquele tipo de vício, naquele tipo de erro. Mas olha só, pessoal, ali em cima tem aquela palavrinha irresistível e eu ouço tanto isso nos atendimentos fraternos. Eu ouço tanto isso naqueles ataques de descaramento das pessoas. Nossa, aquela pizza de chocolate era a última fatia, eu não resisti. Né? Piscou o olho para mim o pudim de leite condensado e assim vai. Principalmente quando é a dificuldade, quando é a indisciplina na alimentação. Muita gente que fracassa na dieta, e olha gente, precisa ter muita disciplina. Precisa muito da questão 909 para a gente poder fazer um negócio chamado reeducação alimentar. Não é só dieta não, porque dieta a gente fica imaginando que vai acabar a dieta e vai poder voltar a comer normalmente e não vai engordar de novo. Engorda tudo outra vez. Então tem que ter muita disciplina, muito autocontrole para a gente poder fazer a tal da reeducação alimentar. Mas é interessante porque todo mundo que quer fugir da dieta, que quer dizer que tentou, mas não conseguiu, assim, eu tentei, mas foi irresistível. O bolo, a pizza, o churrasco, foi irresistível para mim. Irresistível nada. E aí não tem muito a ver aqui com essa terceira parte, finalzinho lá do Sede Perfeitos do Livro dos Espíritos, mas tem a ver com capítulos antes. Quando Allan Kardec está falando ainda sobre as ações dos espíritos, logo no iniciozinho ali da terceira parte, nós pegamos o último capítulo e o primeiro capítulo da terceira parte aqui do Livro dos Espíritos para começar o nosso estudo de hoje. E é muito interessante porque assim, era irresistível, não era o que estava lá na questão 911? Aí antes disso, olha só como é que Kardec foi inteligente. A gente já sabia a resposta. Ele colocou o irresistível lá de propósito, para que os espíritos pudessem dizer o que estão dizendo aqui, ó. Quando a gente diz que não resiste, é porque na verdade a gente ainda gosta de não vencer o vício. Ainda gosta de seguir pelo caminho errado. Lá na questão 645, agora volta aqui alguns capítulos, Kardec pergunta assim, olha só. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Vou pausar de novo aqui a resposta dos espíritos para a gente olhar a pergunta. Olha que coisa interessante. Kardec não coloca taxativo. Primeiro, vamos analisar porque muita gente diz assim, eu só fiz porque todo mundo faz. Essa é a questão do eu fiz porque todo mundo faz. O indivíduo está num ambiente vicioso, o indivíduo está num ambiente de pessoas, por exemplo, desonestas, num ambiente de pessoas violentas. É claro, é muito difícil resistir ao ambiente, à indução do ambiente. É claro que nós todos somos individualidade, nós todos somos espíritos únicos, mas que é muito difícil resistir, e aí por isso que Kardec usa o quase. É um arrastamento quase irresistível. Não é irresistível. Ele não disse é um arrastamento irresistível. Ele disse que quando você está cercado de gente que faz um monte de bobagem, fazendo bobagem também, é quase irresistível. É difícil demais de resistir de fazer bobagem também. Porque todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo não é um argumento.
Muita gente diz assim, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso é do Chesterton, né? E é interessante a gente perceber porque, assim, cabe aqui. Tem gente que está ali naquela meio complicado, violento, corrupto, e não é corrupto. Ou será que a gente vai achar que, por exemplo, que todos, absolutamente todos os políticos são corruptos? Não são. O que aparece de escândalo faz a gente crer que a maioria é. Mas sempre vai encontrar gente honesta, dedicada. Principalmente nos grupos pequenininhos, nas cidades. Talvez para chegar numa posição mais alta as pessoas acabem realmente se comprometendo muito. Outro dia desse mesmo eu ainda conversava com a minha ajudante aqui de um determinado indivíduo que quando ele foi prefeito da sua pequena cidade foi excelente. E aí foi galgando cargos, virou vice-governador e acabou preso num caso de corrupção. Olha que trem de doido isso, gente. Então, assim, é a atmosfera do vício. Você está ali no meio, todo mundo faz. A gente fica assim, e se eu não fizer também? Vão me expulsar daqui. Tem hora que é melhor a gente pegar o boné e sair desse ambiente do vício. Ah, mas eu não posso, eu moro numa comunidade, todo mundo faz. A gente pode agir de forma diferente. Tem jeitos, porque nas comunidades não existem só bandidos. Ao contrário, a maioria das pessoas ali estão sujeitas, estão submetidas, estão sofrendo a ação desses criminosos. Sejam eles os traficantes, os milicianos ou até dos governantes, que também são criminosos algumas vezes, né? Mas olha a resposta do Espírito aqui. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Essa é a questão importante. Pode até ter arrastamento. Então, ó, a gente vai se sentir arrastado pro trem. Vai se sentir muitas vezes aquela coisa, se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Se eu não fizer também, não tem aquela história que você está parado no sinal? O sinal está vermelho. E aí o povo começa a avançar porque está vendo que vai abrir, já vai abrir, já vai abrir. Eles estão avançando porque não vem ninguém no outro cruzamento. Aí a gente fica assim, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Está todo mundo indo? Espera o sinal abrir, por favor. E aí o Espírito que havia dito ali, arrastamento sim, irresistível não, completa a resposta dizendo o seguinte, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Mas não é linda essa questão no 645 também? Não é maravilhosa? Primeiro pensar que arrastamento existe, mas irresistível não. E outra, vamos pensar que em lugares mais complicados, quantas vezes nós vamos encontrar missionários? Quantas lideranças de comunidade são verdadeiros missionários do bem? Então a gente, quando estuda essas partes do Livro dos Espíritos aqui, percebe que, no que diz respeito às qualidades morais e aos defeitos morais, o trem está na nossa conta. Mudar depende só da gente. O problema é que a gente tem uma dificuldade para fazer isso. Por isso a gente convalesceu. Tem que ter mais coragem, tem que ter mais perseverança para vencer a gente mesmo que para vencer os outros. Porque vencer a gente mesmo é no campo moral. Aí eu fui buscar. Agradeço ao Kardec aqui ao Livro dos Espíritos, mas agora a gente entra com Fonte Viva, minha obrinha querida, que eu sempre aproveito para fazer alguma coisa para citá-la, porque eu encontrei um texto do Emmanuel que, quando a gente fez o estudo lá no Espiritismo Net, deu um trabalhinho, gente. Porque o título ele é muito simples e, ao mesmo tempo, lembrando que esse livro, Fonte Viva, ó, é da década de 1900 e lá vai bolinha, né? A gente começa a perceber que alguns termos que hoje as pessoas criticam, que hoje as pessoas não gostam muito, eles naquela época eram usados normalmente. Eu, na década de 1970, quando eu aprendi a cantar o hino à bandeira, o hino à independência, estava lá uma palavra que eu nem sabia o que era, né? Eu fui estudar depois, saber. Mas, e principalmente quando ela aparece no texto do Evangelho, nos textos do Velho Testamento mais ainda, que é a história do varonil, do varão, e como o Emmanuel chama aqui, do varonilmente. Varonilmente é o capítulo 90 do livro Fonte Viva do Emmanuel. E o que esse capítulo tem a ver com a gente resistir às próprias imperfeições? O que esse capítulo tem a ver com a questão 909 do Livro dos Espíritos, que começou o nosso estudo? Tudo. Porque Emmanuel não manda a gente ser varonil
E aí, calma, 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 principalmente vocês, minhas amiguinhas, calma, que aqui nem eu, Emmanuel, nem o Kardec, nem Paulo de Tarso, nem eu estamos sendo machistas, tá? Tem nada a ver, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque elas vão mudando ao longo do tempo, mudando de sentido. E hoje ainda, antes de gravar esse vídeo aqui, eu fiz um teste e eu fiquei muito feliz de que o teste deu certo. Mas olha só que coisa interessante. O Emmanuel deu o título de varonilmente. Quando eu aprendi a cantar o hino da bandeira, né, as pessoas falavam do nosso peito varonil, né, e era assim mesmo. Tá? No hino da independência também tem uma frasezinha só, mas aí o que quer dizer varonil? E o que quer dizer varonilmente? Aí é que tá. Se a gente vai nos dias de hoje, século XXI, no dicionário, nós vamos encontrar o seguinte: varonil, ó, varonil. Varonil é que pertence ou que é próprio do homem, do varão. Varão é aquilo que aparece no Evangelho, né? O filho varão, quantos varões e tantas pessoas. Porque o Velho Testamento tem essa peculiaridade de não enxergar o elemento feminino como relevante na sociedade. Mas nós hoje estamos no século XXI. E o elemento feminino é essencial na nossa sociedade, é transformador da nossa sociedade e a maioria, né? Digamos de passagem, elas são maioria. E quando querem governar bem, governam melhor do que a gente. Então, ó, varonil quer dizer característico do varão, viril. Viril, varonil tem a mesma coisa, virilidade, quer dizer, masculinidade, que apresenta características que são consideradas como próprias do homem, ou seja, másculo. Então não dá para a gente imaginar que a mensagem do Fonte Viva diga a respeito só aos homens. O Emmanuel não ia fazer uma doideira dessa, gente. Né? E nem Paulo de Tarso também estava fazendo uma doideira dessa, porque no tempo de Paulo de Tarso a ideia era outra. E aí a gente começa a pensar, então, se varonil é isso, que é um adjetivo, o que é varonilmente o advérbio? E aí ele diz assim, de um modo varonil, quer dizer, que dá característica, é um advérbio de modo, característico do que é socialmente considerado masculino, próprio do homem. Isso no dicionário. No dicionário de hoje. Naquele texto lá da bandeira, não podia ser isso. Porque a bandeira é para todos os brasileiros. Porque a independência foi do Brasil inteiro. São 2 hinos em que o termo varonil aparece. E depois ainda fui ver que tem uma contenda nada. A gente aprendeu lá na década de 70 que no hino da bandeira era varonil. Hoje o pessoal está usando juvenil. E o texto original do Olavo Bilac era juvenil mesmo. Tá um trem danado. Não vou entrar nessa discordância aqui. Mas esse termo varonil, nem no hino, é exclusivamente masculino. Aí a gente tem que pensar assim. E qual é o significado de varonilmente no contexto do Evangelho, naquele momento ali que Paulo está falando? E aí é Paulo de Tarso que dá a mensagem, ou que dá o pequeno versículo que Emmanuel vai estudar para nós, tá? E lá no texto da Bíblia, isso, se você jogar uma pergunta assim, o que significa varonilmente na Bíblia? Coloca aí no Google. As pessoas vão aparecer para você alguma coisa semelhante a isso aqui, ó. Na Bíblia, a palavra varonilmente significa corajosamente. Então não é masculino. É para todo mundo. Por isso que o nosso título é Preciso Ter Mais Coragem. Tá? Varonilmente quer dizer corajosamente. Ou ajam com bravura. É isso que quer dizer. É esse o sentido que Paulo dá quando pede para nós sermos varonis. Para nós agirmos varonilmente. Né? É com coragem. Então homem e mulher podem agir varonilmente no contexto do Novo Testamento, do Velho Testamento, não, mas do Novo Testamento, com certeza. Ó, e aí, com bravura, de modo corajoso, sem temor, destemidamente. Olha, que beleza. Entendidos nisso, vamos pensar um pouquinho? Emmanuel, então, foi lá, na primeira carta aos Coríntios, nas despedidas, o capítulo último da carta aos Coríntios, nas despedidas, e pegou um versículo, o versículo 13. Do capítulo 16 da Epístola aos Coríntios. Coríntios, lembrando, Coríntios, Paulo estava em Éfeso, escreveu para os Coríntios para poder dizer que ele ia encontrar, deixando algumas diretrizes, dando orientações. São orientações, gente. As cartas de Paulo não são leis, são orientações adequadas para as comunidades daquela época e, quando adequadas para nós hoje, também válidas. Mas se alguma coisa tiver mudado, como por exemplo que a mulher não pode falar na igreja, né? Os próprios protestantes já mudaram isso, nós temos um monte de pastoras, né?
São agarradinhos no texto da Bíblia, mas ali, ó, mulher não podia falar na igreja, tinha que perguntar para o marido em casa. Então, se mudou, a gente adequa também, porque não é uma lei. As leis divinas são, ó, aquelas leis naturais. Os ensinamentos de Paulo trazem para nós concepções, e principalmente as cartas, para a comunidade daquela época, para aquela época. Se valer para a época de hoje, bem, mas se tiver dissonante, nenhum problema, a gente diz, não, a gente tem que mudar a interpretação disso. E aí Emmanuel pega as despedidas, então ele dá algumas diretrizes e tudo mais, fala que daqui a pouco ele vai ficar, que ele ainda ia ficar em Éfeso até o dia do Pentecostes, mas que o pessoal de Corinto se agisse, que o pessoal de Corinto respeitasse as leis, se transformasse, acolhesse os missionários, ajudasse aqueles que ele enviasse, e termina falando assim, olha só, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Eu até peguei o 14 e coloquei ele junto para a gente entender o contexto. O Emmanuel pegou só o 13. Tá? Lá no livro Fonte Viva tá só o 13. O branquinho fui eu que coloquei ali, que é o 14, só para a gente entender que Paulo está se despedindo. Está deixando aquelas diretrizes mais finaizinhas. Então ali o tradutor que fez a tradução do Evangelho, da Bíblia que foi usada para colocar ali no texto do Fonte Viva, tá? Ele usa o varonilmente. O varonilmente aparece naquele contexto de ter coragem. Por que a gente sabe que é no contexto de ter coragem? Aí o teste que eu fiz e vou propor para vocês. Ó, tem um monte de Bíblias online aí. Então faz o seguinte, só de curiosidade. Vai lá numa Bíblia dessas online e pede uma versão em grego. Pode ser do grego moderno. Pode pedir a versão do grego moderno, em grego. Copia esse versículo do grego e vai lá no Google Tradutor. E aí na hora que a gente coloca lá, aconteceu comigo, estou falando que aconteceu comigo. Eu fiz antes de virar aqui para frente da câmera conversar com você. Eu peguei no grego, que eu não conseguia ler nada, joguei lá no Google Tradutor. E o Google Tradutor foi melhor do que o tradutor daqui. Porque ele já colocou direto corajosamente. Não aparece varonilmente. Aparece bonitinho ali, vigiar, ser firme na fé e agir corajosamente e ser forte e se fortalecer. Tudo menos o tal do varonilmente. Então se imagina que esse tradutor ali da época em que o livro foi escrito e as Bíblias que estão circulando por aí, fosse alguém ainda bastante conservador, bastante apegado àquela visão masculinocêntrica, né? Vamos pensar assim, androcêntrica, vamos pensar assim, da realidade terrena, e colocou varonilmente como se assim, estivesse mandando todo mundo seja homem. Não, não é que todo mundo seja homem, é que todo mundo seja corajoso. Que nós sejamos todos corajosos. Aí a partir desse texto é que Emmanuel faz um texto lindo. Olha só que coisa magnífica que o benfeitor traz para nós. Vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor para aguardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios ainda hoje de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Essa é a questão interessante. Essa é a questão que bate ali para a gente poder, olha só que legal isso, meu Deus do céu. Pensa bem o que aconteceu ali. E é isso ali, ó. Primeiro, vigiar, né? O texto de Paulo, se a gente olhar de novo aquele versículo, não tem só o varonilmente ali que deu comichão no nosso cérebro. Tem um monte de recomendações, inclusive de que todas as nossas coisas fossem feitas com amor no versículo seguinte. Então, vamos pensar aqui agora. Estou enfrentando dificuldades, estou fazendo esforço, estou tentando vencer os problemas em torno de mim, não consigo. Aí, ó, recomendação de 2000 anos atrás e de agora. Mantenha a vigilância na luta comum. Ou seja, presta atenção nas dificuldades que estão acontecendo. Permanece firme na fé. Muitos de nós fraquejamos rápido demais. Permanecer firme na fé quando o céu está brilhando e azul é fácil. Na tempestade é mais difícil. Muita gente acha que Deus abandonou. Portai-vos, vou já substituir, com coragem em todos os lances difíceis. E ser fortes na dor.
tudo que a gente precisa. Olha como esse texto, ali logo no primeiro slide, ele dá uma descarga de boas energias para a gente. São só recomendações boas. E aí o Emmanuel fala, chama a atenção aqui para a gente poder, acompanhar, ver o que está acontecendo. Ó, reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, está aqui no segundo slide, ainda hoje. Pois a gente precisa. Ah, como a gente precisa. Por quê? Para a gente conquistar esses valores, a gente tem que ter força de ânimo. Tem que volta lá na 909, tá vendo? Tem que ter aquele esforço para vencer as nossas inclinações más. Tem que fazer aquele esforço para a gente poder superar as dificuldades. Aí o Emmanuel prossegue. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrepender-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Uau, mas não é? Que é muito bom, que a gente que reconheceu que é frágil, volta, errei, caí, fracassei, agora o que eu faço? Levanta. Na década de 1970 tinha um samba enredo que era assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pois é mais ou menos isso aqui que a gente precisa fazer. Então olha que interessante, não vale a pena a gente ficar, ai meu Deus, ai como eu sou imperfeito, ai que erro terrível que eu cometi, meu Deus, eu não me perdoo, eu não me perdoo. Não, não é isso não. Nós não vamos virar condescendentes demais conosco, mas o Emmanuel diz assim, se arrepender é bom, se arrepender é ótimo, é um dever. Agora, ficar chorando o tempo todo, ficar lamentando o tempo todo, isso não é arrependimento, isso é culpa. E culpa estaciona. E doutrina espírita não é doutrina de culpa. É doutrina de arrependimento, reparação, expiação. Aprendendo, crescendo. A dinâmica da regeneração, que a gente aprende lá no Céu e Inferno, aprende nas questões finais do Livro dos Espíritos também. E aí o Emmanuel vai prosseguir dizendo o seguinte, certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem, a pessoa, se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. Que coisa linda! Aquela ideia, o crime por dolo, quando eu tenho vontade de praticar o mal, é muito errado. É crime mesmo. Agora, se eu não sabia e fiz errado, ou se eu estou tentando e fiz errado ainda, é um erro impensado. Às vezes é pensado, tá? Mas é um erro impensado. A gente tem que aprender. Só vai ser um valioso ensinamento se nós estivermos inclinados a mudar. Então aquela coisa, eu descobri onde é que eu fracassei dessa vez. Eu tentei 15 vezes. As 10 primeiras vezes eu fui fracassando no ponto 2. As outras 5 eu estou fracassando no ponto 5. Eu ainda tenho que chegar lá no ponto 10. Então talvez eu ainda fracasse mais umas 15 vezes. Mas se eu não aprender onde foi que eu fracassei e o que eu tenho que fazer para não fracassar naquele ponto, eu vou continuar caindo naquele ponto. Eu vou continuar fracassando naquele ponto. Aí o Emmanuel fala, é preciso ter resistência moral. Por isso, o corajosamente. Por isso, o corajosamente para enfrentar as dificuldades, para enfrentar nós mesmos. Nós temos que olhar assim, Maurício, toma vergonha na cara. Não haja mais desse jeito. Não fica remoendo, não dê vazão ao orgulho. E aí a gente tenta superar. Às vezes demora 3 dias, às vezes demora um dia, às vezes demora uma tarde, mas à medida que vai se esforçando, à medida que vai desenvolvendo resistência moral, a gente vai conseguindo superar. Levantando, se caiu, levanta de novo. Se caiu, levanta de novo. É isso que é necessário fazer. Isso com coragem. Por isso o tal do Varonil Mente lá do Emmanuel, que a gente nem vai ficar perdendo muito mais tempo lá no Varonil Mente, que a gente já sabe que é com coragem. Então, ó, não nos cabe ficar lá repousando. Ah, eu vou esperar passar essa maré terrível. Eu vou esperar passar essa sociedade terrena. Gente, em 1976, quando eu entrei no Centro Espírita pela primeira vez, já tinha gente lá esperando a Terra virar mundo de regeneração para sair e viver. Porque tinham ouvido falar que era a transição planetária, que a Terra ia virar planeta de regeneração, que estava deixando de ser mundo de provas e expiações, e eles ficaram lá, assistindo palestra, tomando passe, bebendo uma frutificada e nada fizeram.
desencarnar e podem estar até assombrando o centro. Então é importante a gente ter cuidado com isso. Não nos cabe repousar. O Emmanuel dá essa estimulada assim, olha, tem problema, tem queda, tem erro, tá difícil de resistir, resiste mais, mas não se acomoda. Não se acomode. E aí lá vem Emmanuel, né? É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. Nó, quando eu li isso aqui, deu uma sensação de alívio nos primeiros 2 parágrafos, não é? Até o Emmanuel, a gente sabe que o Emmanuel foi o senador Públio Lentulus, então ele mesmo tem consciência dos erros que ele cometeu. E como senador, depois ele descobriu que tinha sido o avô dele que cometeu mais erros ainda. Mas ó, é natural, é da condição desse planeta de provas e expiações, que nós venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que a gente às vezes se fira frequentemente nos espinhos da caminhada. Isso pode acontecer. Os nossos fracassos morais íntimos. O que é de lamentar é a gente estacionar, lamentando, reclamando, se flagelando, né? Ai, como eu sou culpado, ai, como eu sou terrível. Essa é a parte. Ou então, pior, né? Eu quero uma rede macia para poder suportar essa prova. Por que o meu guia não me ajuda? Por que eu estou trabalhando lá no centro, dou passe, dou cesta básica? Por que eu fiquei doente? Gente, a gente fica doente porque o nosso corpo perece. Tem prazo de validade. Tá? E que a doença venha nos ensinar alguma coisa. Como vem ensinar, gente, garanto vocês. Aí Emmanuel vai chamar a atenção, que é muito importante, já para a gente caminhando aqui para o encerramento da nossa tarefa, o Emmanuel finaliza o seu texto assim: o cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo com coragem, ou varonilmente, como vocês já podem ver ali, varonilmente. Então é interessante a gente pensar nesse texto do Emmanuel, porque assim, a gente não vai deixar de cair. A gente ainda precisa fazer esforços. A gente de vez em quando ainda vai ter que resistir mais aos arrastamentos. Mas é importante ter coragem. Vamos ler o varonilmente como corajosamente, gente. É só isso que se espera de nós. Varonilmente é corajosamente. E corajosamente nós vamos, transformando. E aí, como eu falei lá do sambinha da década de 70, do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, com muito mais poesia, existe um ditado chinês. Um ditado chinês que se adequa bem para essa ideia. Tenho falhas, tenho fracassos, cometi erros, e agora o que eu faço? E agora, se fosse lá em Minas, para onde eu vou? O que eu faço? Nas, a gente vai dizer assim, no ditado chinês, que eu vou colocar maiorzinho aqui do lado, para vocês poderem acompanhar comigo, é simples dizer assim, o segredo da vida é cair 7 vezes e levantar 8. Simples assim. Então, corajosamente, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente ainda tenha dificuldade, porque de vez em quando a gente cai e se culpa porque caiu, porque já esperava ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Meu amigo, minha amiga, sentir raiva ainda é muito comum na nossa existência. Sabe, ter desejos ainda é muito comum na nossa existência. Ter desejos inconfessáveis até é muito comum na nossa existência. Porque nós não podemos ficar prisioneiros deles. Então, sempre nós podemos vencer as nossas inclinações más fazendo esforços insignificantes. Mas é preciso fazer esforços. Senão a gente não consegue avançar. Não consegue caminhar. E fica aqui para encerrar, para vocês poderem acompanhar comigo, né? O segredo da vida é cair 7 vezes e levantar 8. Porque não tem como caminhar na Terra, planeta de provas e expiações, sem cair. Só Jesus. E mesmo assim, carregando a cruz, o seu corpo caiu, mas seu espírito sempre continua exaltado por nós. Que nós possamos aproveitar esse momento de reflexão, que você, meu amigo, que você, minha amiga, receba o meu abraço, a certeza de que unidos nós somos mais fortes e de que sempre, sempre nós podemos vencer as nossas tendências más.
Um grande abraço para vocês, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro.